Glória a Deus. Então nós vamos orar ao Senhor. Diácono Moisés estará trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Estenda a tua mão e vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Deus, nesse momento entregar a Ti, ó Deus, a nossa vida. Tu sabes, ó Deus, o que nós precisamos e nós queremos, Senhor amado, a palavra que nós estamos precisando, Deus. Tu sabes, Pai, o que nós precisamos ouvir, ó Deus. Eu sei que o Teu Espírito já ministrou no Espírito do Teu Filho e nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Todo espírito de nosferato, todo espírito maligno que tenta, Pai amado, distrair os teus filhos para não receber a tua palavra, porque somos transformados pela sua palavra. É o quanto nós a ouvimos e o quanto nós a praticamos. E o adversário das nossas almas, Satanás, ele tenta desviar o nosso foco. Ele tenta nos corromper na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que não possamos receber a tua palavra. Mas eu quero ministrar sobre o espírito dos seus filhos, o vigor do Espírito de Deus, a você receber a palavra que o Espírito Santo tem para você nessa noite. Manietamos toda a força do mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós liberamos em nome de Jesus sobre sua vida o sopro do Espírito de Deus, para que você venha ser limpo de tudo aquilo que impede você de firmar no Evangelho de Jesus, que impede você de construir, de progredir, de fluir na graça e no favor de Deus. Em nome de Jesus, toda carnalidade cessa. Em nome de Jesus. Carnalidade é a minha vontade. Espiritualidade é a vontade de Deus. Então eu profetizo sobre a tua vida o Espírito de Deus fluindo na tua vida, na tua história, na tua família. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Shalom, queridos, graça e paz. Como não é muito de costume vocês me verem aqui com o microfone trazendo a palavra, mas eu fico grato ao pastor por nos dar essa oportunidade de poder liberar aquilo que a gente recebe. Confesso que cantar é bem mais fácil, pastor. É bem mais fácil. Ainda mais quando a gente tem alguém ali tão conhecedor da palavra como o pastor Márcio, que manuseia bem, com clareza e entendimento. Mas eu quero trazer uma palavra para você nessa noite que me confrontou muito. Uma palavra que veio ao encontro ao meu coração sobre renovação, sobre visão. E os dias têm se passado, têm sido muito maus. E o crente precisa renovar as suas forças, renovar a sua visão. E que a cada dia, a partir de hoje, você possa focar mais naquilo que você tem visto, naquilo que você anseia, naquilo que você deseja, com quem você anda, o que você faz. Então eu escolhi essa mensagem porque primeiro ela falou no meu coração, que se encontra em Isaías 40, versículo 31. Tem como colocar, Wilson, para mim aqui o versículo, por favor? Eu sou da antiga, pastor. Meu tablet. Amém. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustas, andam e não se cansam. Ou seja, em outras versões, não se cansarão, não se fadigarão. Essa mensagem, ela tocou muito ao meu coração. E alguma vez, não lembro exatamente o tempo, o pastor Márcio pregou sobre essa mensagem. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o pastor Márcio falou que águia não anda com galinha. Aí esse dia eu estava olhando no Instagram e me veio um camarada contando um conto a respeito da águia. Eu vou ler para vocês aqui.
Certa vez um fazendeiro encontrou um ovo de águia e por acaso o colocou no ninho de uma galinha. Quando o filhote nasceu, ele cresceu acreditando que era apenas mais uma galinha. Ele ciscava, comia o que via no chão e nunca voava além do quintal. Um dia olhou para o céu e viu uma águia importante voando livremente pelas montanhas. Com admiração disse: como eu gostaria de ser assim. Mas as outras galinhas riram e disseram: esqueça isso, você é só mais uma galinha como nós. Aí eu fiquei analisando, de fato, pastor, a águia não anda com galinha, ela foi criada com a galinha e se portou como uma galinha. Decorreu, passados anos, o tempo, ela continuou como se fosse uma galinha. Porque nós aprendemos, nós somos criados. A vida toda eu ouvi minha mãe falando que nós éramos criados no caminho. Ensina o teu filho no caminho, não o caminho ele aprende, mas no caminho. Então eu fiquei sempre lembrando que a minha mãe ensinava que no caminho é diferente de estar procurando o caminho. Então assim nós fomos ensinados que no caminho é diferente de procurar o caminho. Aí uma conclusão que eu chego é que com quem você anda e aonde você anda, o que você faz, vai mostrar o que você vai ser no seu futuro. O que você quer ser? O profeta Isaías, ele nos compara com uma águia para ilustrar a renovação de força, a visão espiritual elevada e a capacidade de superar as tempestades da vida. A Bíblia usa a figura majestosa da águia para descrever não apenas força física, mas uma força espiritual que se renova. Eu creio que cada dia que você está passando por uma situação na sua vida difícil, quando você abre a Bíblia tem resposta para você. Quando você está passando por um momento de desilusão, você abre a Bíblia e você vai achar a resposta. A águia, ela te mostra, em algumas situações que eu vou citar aqui mais para frente, ela tem uma visão apurada. Ela é uma ave que ela constrói o seu ninho em lugares altos, onde ela pode encontrar segurança para o seu filhote, o que não é diferente com nós, seres humanos. Isso nos leva a confiar em Deus e a superar as nossas limitações físicas e emocionais, voando alto acima dos problemas. É o que nós aprendemos com a águia. Eu separei 2 pontos para a gente falar nessa noite, que é construir e a tempestade. A águia, apesar de todas as situações que nós vamos citar, ela tem uma capacidade única de passar por um processo doloroso de renovação para viver por mais um tempo, assim como Deus nos convida a renovar nossa mocidade e força, que é o que está em Salmos 91, versículo 4. Ele te cobrirá com penas e debaixo das suas asas, e ali você estará seguro. Esse ponto aqui, quando fala que Deus vai cobrir com as suas asas, é como um pai protetor. A águia também da mesma forma faz. Ela protege o seu filho, como a galinha também faz uma proteção do seu filhote. Nós, seres humanos, pais, cremos que os nossos filhos, eles são criados para ser o que você acha, e às vezes não é o que nós achamos, é o que eles querem decidir mais para frente. Mas quando a gente cria eles no caminho do Senhor, eles vão aprender que o caminho correto é o do Senhor. O que vai ser por aí por diante vai ser consequências. Eu acredito que são 2 vertentes. A possibilidade de dar certo e de dar errado. E decisões tomadas, ela deixa consequências boas ou ruins. Quando nós fazemos algo por nós mesmos, alguém paga um preço. Quando alguém ora, alguém busca, clama pela sua vida, te introduz em algum lugar para você dar certo e às vezes você dá errado, deixou consequência que foi ruim. Mas eu também entendo que o nosso legado de vida que vai ficar para aqueles que vierem após nós, vai ser ou bom ou ruim também. Mas o que você quer deixar de legado para os seus filhos? Para a sua família?
qual decisão você vai tomar? Eu posso citar aqui um trecho da Bíblia que, fugindo aqui dessa visão, que é do filho pródigo. Tinha tudo em suas mãos, mas resolveu ir embora, gastou tudo que não tinha, apesar de não ter o direito, e voltou. Uma decisão errada que deixou sequelas, tanto para o irmão que ficou, quanto para o pai. Mas o amor de Deus, aqui como essa águia aqui, que protege, que cuida, não é diferente. Talvez você vai passar por situações na sua vida que você vai sair, você vai quebrar a cara, essa é a realidade, mas que você vai se arrepender reconhecendo o seu erro e vai voltar e dizer: Pai, eu me arrependo de tudo que fiz de errado e me coloco à sua disposição para que o Senhor possa me aceitar de volta. É um convite que Deus vai te fazer para que você assuma o seu erro e que você volte para a casa do Pai. Eu trabalho na área de construção civil. Alguns sabem, outros não. E eu entendo que para poder fazer uma boa obra precisa de um material de boa qualidade. Para que seja durável, para que seja algo perfeito, para que a minha mão de obra saia corretamente boa. Não tem como fazer um serviço de excelência com um material que não é de boa qualidade. Mas a águia, ela tem esse instinto de fazer a sua construção. Ela constrói em penhasco ou copas de árvores bem altas, que é no meio, aonde tem o difícil acesso, para que ninguém possa se chegar e tocar nos seus filhotes, ou pegar os seus filhotes, matar os seus filhotes, ou perder os seus filhos. Isso ela faz principalmente para garantir a segurança contra os predadores e facilitar o aprendizado de voo dos seus filhotes. Essa localização estratégica oferece uma visão panorâmica para a caça e serve como um ambiente protegido de difícil acesso. Quando nós criamos as nossas filhas e filhos, a gente tenta trazer o mais perto possível, para que você possa cuidá-los. Quando Deus te chamou para fazer essa missão que você colocou nas suas mãos, Ele te deu a condição de você ser um filho por herança, herdeiro, capacitado em fazer a sua vontade. E o que você vai construir daí por diante é o que vai dizer o que Ele fez para você, o que você deixou se concluir quando Ele confiou em suas mãos para que você fizesse algo que Ele colocou nas suas mãos. O que você vai construir com o que Deus colocou sobre as suas mãos? O que você vai fazer? O material que você tem usado é material de boa qualidade? O que você tem plantado? Os materiais necessários para a construção de um ninho, de uma águia, principalmente elas começam com galhos pesados e resistentes, construindo uma estrutura firme. No contexto dessa construção, isso representa o uso de materiais em alta qualidade e investimento em uma base sólida para garantir longevidade. Foi o que eu acabei de dizer na parte do que eu faço de trabalho. Para ser durável, tem que ser coisa de boa qualidade. O aspecto de proteção. Ninho altos protege os filhos dos predadores terrestres. O seu treinamento, a altura, força os seus filhotes a aprenderem a voar, se ao caso caírem do ninho. Eu estava analisando quando a gente começa a ver o filho começar a dar os seus primeiros passos. Às vezes a gente coloca ele, vem filho, ele dá a primeira queda, ele levanta, vai de novo.
o nosso ensinamento é um pouco diferenciado. Mas para uma águia que está no alto, num cume de um monte, num penhasco, você imagina se desse errado. Quando você está propício a uma queda, para onde você vai? Para onde você vai voar? Moisés, diácono Moisés, todas as vezes que eu faço algo, eu coloco nas mãos do Senhor. E se porventura acontecer uma queda, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é que me levanta, quem é o guarda que me guarda. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a tantas coisas em nossas vidas. Passar por tentações, privações, cair. Mas o interessante nisso tudo não é somente o fato de você cair. É o fato de você saber que você caiu e querer se levantar, porque sabe quem é que vai te exaltar no momento certo. Olha, eu não sei o que você passou na sua vida, o que você tem passado, quantas vezes você caiu, quantas vezes foi preciso levantar, mas você está aqui nessa noite. Mas você chegou aqui, Deus te confiou uma missão, e essa missão ela vai se cumprir, ainda que alguém se levante contra você e aponte o dedo, dizendo que você não é capaz. Não foi o homem que te prometeu, foi Deus que te prometeu. Talvez você está tentando voar mais alto e não consegue, porque alguém tem tentado te impedir com palavras, lançando coisas sobre a sua vida que você não é merecedor. Mas Deus te convida nesta noite a erguer o seu voo mais alto, porque Ele é capaz de fazer você chegar aonde Ele te prometeu. Deus vai bradar na sua vida, eu creio. Deus te coloca uma visão. Nós estamos num projeto de 100 ovelhas. Uma visão plantada no projeto Vida. Ele te colocou essa visão para você caçar, querido. Como uma águia. Dá o bote certo naquele que precisa. Quantas pessoas estão passando hoje por situações hoje que você não imagina, que talvez para a gente está difícil, mas para outros está muito mais ainda. A águia se coloca numa posição elevada e permite que ela observe presas a longa distância. Ela tem facilidade de renovação e adaptação. As águias renovam anualmente seus ninhos. Isso simboliza a importância da adaptação, de descartar o que não funciona mais e de melhorar o que já existe para enfrentar novos desafios. Quero te dizer com isso que, como aprendizado, aquilo que não serviu para você, descarta. Mas aquilo que serviu, continue. E agregue coisas novas que vai te fortalecer. Nós, cristãos, temos facilidade de chegar em algumas pessoas, porque nós temos o dom do amor. Nós temos a semelhança, a imagem de Cristo. E por isso, muitas vezes, somos humilhados, pastor. Porque nós temos o coração sensível para amar. Quantas vezes no processo difícil você passou porque alguém falou algo que te magoou? Mas você talvez não tenha a força da águia. Talvez não tenha resistência. Não como ser humano. Mas no poder que habita em você, você pode todas as coisas. Porque a palavra nos afirma que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Eu creio que nada vai paralisar um filho e uma filha de Deus que se coloca à disposição de falar do Evangelho de Deus, de querer voar como uma águia, de querer caçar, de querer ter uma visão ampliada das coisas, porque Ele promete, Ele cumpre. Que Ele venha abrir a sua visão nessa noite. Que Ele venha te colocar o desejo no seu coração de você ser um capturador de almas. O projeto nasceu, o projeto está aí. O que falta é somente nós trabalharmos em prol do que já foi colocado. Tempestades vão chegar sobre a sua vida. E aonde você vai se colocar quando ela chegar? Aonde você vai querer estar? Eu tenho certeza de uma coisa, que eu vou querer estar no braço do Pai. Porque lá eu estarei protegido, serei guardado e muito bem cuidado. Por a águia ter uma visão de antecipação, a tempestade pode até chegar, mas ela consegue sentir a aproximação de uma tempestade muito antes dela chegar ou estourar. Enquanto outras aves se escondem, ela se prepara, sua visão permite detectar presas a longa distância, porque ela tem uma visão tão ampliada que ela consegue aproximadamente, acho que uns 3.000 metros ou 3 quilômetros, enxergar a sua presa, e a sua precisão de captura é muito grande. Eu fico imaginando se nós, como cristãos, tivéssemos 1% dessa agilidade que a águia tem, de longevidade, de poder enxergar, de poder antecipar toda a situação. Mas como cristão, a gente sempre coloca nas mãos do Senhor para que Ele venha abrir a nossa visão, para que nós possamos enxergar, porque a nossa guerra ela é muito grande, a nossa batalha espiritual é cotidiana. E eu creio que a todo momento a gente tem passado por situações que se levantam contra nós se nós não tivermos ligado no Senhor. O risco da queda é muito grande. No Salmo 107, versículo 29, vai relatar que o Senhor faz cessar a tormenta ou tempestade, em algumas versões, e acalmar-se as ondas. Eu creio que quando nós estamos passando por situações como essa, nós temos que clamar ao Senhor para que Ele venha sobre essa tempestade que se levantar contra as nossas vidas, para que essa tormenta possa passar, para que as águas venham se acalmar, para que as ondas cessem e a gente possa passar por essa situação ligado no Senhor, certo que pode vir essa tempestade, mas o Senhor Ele vai fazer você andar por lugares planos. Você não vai submergir. Você vai passar com precisão. A águia ela foca no topo. Acima da tempestade, o céu está calmo e o sol brilha, simbolizando que os problemas são temporários e têm um topo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o nosso alvo seja sempre a vocação de estar em Cristo Jesus. Que nós possamos sempre querer prosseguir pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Quando ela começa a focar em passar os seus limites, focar no alto, é porque ela sabe que depois que ela passar sobre a tempestade, ela vai ter algo para poder ficar tranquila. A tempestade não vai paralisar. Ela vai ultrapassar e vai ficar no lugar, ó, Deus. Esse lugar que essa águia passa sempre, quando transpõe a tempestade, é o lugar que eu quero chegar. É um nível de intimidade com o Senhor, de poder ver as coisas bem claras, de poder enxergar que o Senhor vive no meio de nós, nas nossas vidas.
Eu quero nessa noite, Pai querido, dizer ao Senhor que em toda situação contrária, nós vamos passar, nós vamos subir além e vamos encontrar calmaria, nós vamos encontrar tranquilidade, porque o nosso foco sempre será o céu, o nosso limite sempre será a Tua presença, Pai. Ah, Espírito Santo, nós cremos nesta noite que apesar de nossas limitações, de nossas fraquezas, nós temos um Deus que é forte, um Deus soberano, um Deus capaz de trabalhar a favor daqueles que estão dispostos a pagar um preço. E eu me coloco nessa noite, Senhor, à disposição do Senhor para que o Senhor venha me usar, para que o Senhor possa fazer com que eu possa ultrapassar todas as barreiras e glorificar o Teu nome lá na frente e dizer que o Senhor é Deus e em todo o tempo o Senhor é bom. A águia, ela tem determinação e coragem. Enfrenta a turbulência de frente, muda a rota e não recua. Quantas vezes a gente tem enfrentado algum probleminha tão pequenininho e a primeira coisa que nós falamos é: vou largar tudo, vou chutar o balde. Me pego imaginando se Deus fizesse o mesmo com você no sofrimento que passou. Como ser humano, de não querer morrer, de não pagar um preço por mim e por você. Hoje você tem o acesso liberado para poder buscar a presença do Pai. Você tem 2 pernas, pode caminhar e coloca dificuldade. Quando passa por uma situação talvez tão pequena e quer jogar tudo fora, botar tudo a perder. Eu confesso a vocês que aproximadamente uns 20 anos atrás, passei por uma situação como essa. Que o problema não era tão grande. Mas eu, como ser humano, como homem, deixei me levar pela situação. E achava que Deus não estava me vendo. Talvez você, hoje, sentado aí, tenha passado por alguma situação como essa. Porque alguém falou algo, ou porque você fez algo, mas não foi reconhecido. Porque, de fato, por ser homens e mulheres, às vezes a gente não quer mérito, mas quando você é deixado para trás porque alguém não reconhece, ou que te julga porque você fez algo, porque você quer ser melhor, e de fato não é isso que você quis dizer, às vezes você se sente magoado. No meu caso foi diferente. Estava eu numa igreja, congregava lá aproximadamente já uns 10 anos, e achava que a carga estava muito grande sobre mim. E o que eu fazia já estava me esgotando, fisicamente, mentalmente. Eu larguei tudo. Fui embora. Fui convidado a participar de uma mini vigília. Mesmo estando fora e desviado, eu fui. E tinha uma irmã que eu conhecia lá, que ela era a irmã do manto. Aquela que te pega assim, não tem como fugir. No intervalo da vigília, ela falou: Moisés, preciso falar com você. Sabe quando você sabe que alguém vai te entregar algo de Deus e você fica fugindo, com medo daquilo que você vai ouvir? Foi o que eu fiz. Eu passei um bom tempo fugindo daquela irmã, porque eu sabia que ela ia me entregar algo. E um dia eu estava entrando em um mercado e encontrei essa bendita irmã lá. Não tive para onde fugir, não tive para onde correr. E recebi o recado de Deus.
E o recado foi exatamente assim: volte para onde você parou. Logo de imediato eu me recordei aonde eu parei. Eu parei de fazer aquilo que eu mais gostava, que era de louvar. Eu parei de frequentar os cultos porque eu achei que o peso estava muito grande, que o meu físico, o meu mental já não estava legal. Aí quando eu caí na realidade, eu me perguntei: que culpa o Senhor tem com isso? O que eu quero te dizer nessa noite, meu querido, com esse fato que aconteceu comigo, é que quantas vezes você parou porque alguém falou algo, ou porque você achou que era para você, ou que a mensagem que saiu daqui foi para te confrontar, ou porque sabia alguma coisa de você, que às vezes não é nada disso, mas você está tão errado, que o negócio fala contigo e você se dói. Seja como uma águia, construa suas bases em coisas fortes, em coisas firmes, aonde palavras não venham te derrubar, aonde você possa plantar a sua casa, aonde você possa fazer a sua construção, aonde ninguém possa chegar. Que Deus seja o centro da sua vida, que pessoas não sejam o que você quer que seja para você, mas que seja aquilo que você precisa ouvir e amadurecer, e chegar ao ponto de que eu sou muito mais do que isso que falaram de mim. Eu fico me imaginando se uma águia tivesse um ouvido para ouvir uma outra águia falando para ela: você é muito fraquinha, águia. Mas você dá ouvido para um irmão e fala que você é muito fraco, que você não tem capacidade. Ei, quem te chamou foi o Senhor, e quando Ele chama, Ele capacita, não tem essa de falar que você não é capaz. Se Ele te confiou, é porque Ele sabe que você tem condição de fazer. Não existe nada que Ele colocar nas suas mãos que você não possa fazer. Eu me coloco, Senhor, na tua disposição hoje, que o Senhor venha me usar com grande poder e glória, e que quando algum enviado do diabo vier falar algo sobre a minha vida, que eu não receba de modo algum, mas que eu esteja com meu coração fitado no Senhor, para que nada venha me abalar e não venha te abalar. Voltando aqui, eu quero te dizer que a águia, ela espera o tempo certo, como eu e você devemos fazer. Elas agem no tempo certo, sabendo quando voar contra o vento e quando se abrigar para se preservar e não gastar energia. Às vezes a gente tem gasto energia em coisas bobas, e quando precisa da energia, ela já se foi. Em que você tem gasto as suas energias? A casa do Senhor tem tantas coisas para você fazer. Às vezes o pastor te convida, te chama, coloca alguma coisa nas suas mãos. Quando vai falar com você, você corre. Mas quando chega um novato na igreja que está com disposição de trabalhar, que é liberado sobre ele para que ele faça, você fica com ciúme. Irmão, vamos aprender a ser crente. Você é convidado, você tem tudo nas suas mãos para fazer, você não faz, mas quando chega alguém para fazer, você fica com ciúme. Ah, o pastor não está me vendo. Já ouviu isso, pastor, muitas vezes? Está repreendido em nome de Jesus. Vamos voar, irmão. Vamos voar. O ambiente está liberado. Eu quero te convidar você a se colocar de pé nesse momento. Já começa a se ver como águia. Eu te convido a voar bem alto nessa noite. Eu te convido a você sair da sua zona de conforto. Eu convido você a subir
bem alto acima dos seus problemas. Pois que você saiba que a tempestade não vai te paralisar. Eu creio que quando o Senhor coloca tudo para você fazer, como eu disse, vai ser feito. Mas a principal característica para mim que eu separei aqui é que todo o processo é doloroso demais. Para uma águia, um processo de renovação da águia chega a durar 150 dias ou cerca de 5 meses. Aos 40 anos ou 45 anos, ela decide se ela quer viver ou se ela quer morrer. Eu te pergunto, qual é a decisão que você quer nessa noite, viver ou morrer? Eu quero viver para Cristo. Eu quero morrer para o mundo e renascer para Ele cada vez mais. Eu tenho certeza que nenhum isolamento vai fazer você ficar parado, que vai te frustrar. A águia, ela voa para o alto de uma montanha e se recolhe em um ninho seguro. Ela bate o bico contra as rochas até arrancá-lo. As suas garras e penas, com um novo bico arranca as garras velhas e depois as penas envelhecidas. E o seu renascimento, após 150 dias, ela faz o seu voo de renovação. Eu te convido a você renovar as suas forças. Eu convido a você nessa noite a ultrapassar todas as barreiras e todas as tempestades. Eu creio que nada vai paralisar um homem ou uma mulher de Deus. Quando você crê no Senhor, que você coloca a sua vida diante dEle, clamando e crendo: Senhor, eu quero romper todos os limites. Não existe nada que possa te paralisar. Levante sua mão onde você está agora aí. Quero orar por você. Pai querido, eu quero orar por cada filho, filha. Por cada um, Senhor, que se colocou diante dessa situação. Que tem os seus filhos que estão construindo, Pai, um futuro brilhante. Que tem sonhado. Que tem plantado, Senhor, uma semente. Que tem colocado os seus sonhos no mais alto. No mais alto, que é no alto limite, que é o céu. E que nada venha frustrar os sonhos. E se porventura alguma tempestade querer se levantar contra os teus filhos, Pai, eu profetizo que ninguém, Senhor, vai submergir durante uma tempestade, Pai. Que ninguém ficará, porque eu creio na Tua palavra, que quando nós colocamos o Senhor diante das nossas batalhas, seremos muito mais do que vencedores. Eu creio que nessa noite, todos aqueles que creem, Pai, na Sua palavra e que depositam a sua confiança no Senhor, jamais serão frustrados. Nenhuma tempestade, Pai, nenhuma tempestade. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.